Agora vamos à exposição da Jaqueline Buxtehude, do IBEPAD, que falará sobre Data Science e o futuro de relações governamentais e institucionais. Jaqueline Buxtehude é diretora do IBEPAD, pesquisadora com foco em inteligência e mídias sociais e digital analytics. Tem MBA em Marketing pela FGV e é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, com ênfase em Psicologia Política e Comportamento Eleitoral. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês aguentam mais um pouquinho? Prometo que eu vou fazer isso mais rápido possível para a gente poder conversar um pouco mais. Primeiro, então, para sair do lugar, aqui estão meus contatos, a apresentação que o Vitor fez. Qualquer coisa que vocês precisarem, o IBEPAD está sempre de portas abertas. Aqui é o meu e-mail pessoal, mas no contato ao IBEPAD vocês também encontram a gente para o que vocês precisarem. Bom, a proposta da nossa conversa hoje, isso é o meu LinkedIn também, para caso vocês precisem de alguma coisa, é a gente discutir os potenciais das transformações em relações institucionais e governamentais baseado em tudo isso que a gente está estudando. Então, hoje temos um cenário novo, temos um cenário desafiador, e eu acho que estarmos sentados aqui conversando sobre isso mostra que não temos como fugir dessa nova realidade que está se aproximando. A grande questão é que esse algo no ar que está acontecendo, e que todos nós sabemos que está acontecendo, ele não está sendo facilmente materializado pela gente. Então, o que quer dizer a transformação em relações institucionais e governamentais a partir de uma nova realidade de data science? Bom, como o Eduardo pontuou no começo, a gente está passando por uma transformação digital muito grande. Então, é uma transformação digital, tanto numa realidade, uma sociedade em rede, e vamos ser sinceros, vamos ponderar, ela já era em rede antes, então o que a gente está fazendo agora é digitalizando essa rede, mas hoje é muito mais fácil a comunicação e a mobilização social por meio, por exemplo, de redes sociais do que a gente tinha em realidades anteriores, mas ao mesmo tempo a gente também passa por transformações digitais, como o Simbol e o Humberto estavam mostrando, que é realmente a digitalização de serviços que antes eram serviços offline, vida real, né? Então a gente tem que se adaptar a essas novas realidades e entender o digital como um potencial de trabalho. No segundo momento, novos concorrentes estão entrando, né? Não são só concorrentes em relação aos nossos cores específicos, não só concorrentes dos nossos setores, concorrentes de empresas, mas aqueles bons e velhos concorrentes indiretos, né? A gente tem hoje ferramentas que fazem coisas que relações governamentais passaram anos fazendo. Então, relatórios que a gente tinha antes de andamento de proposições legislativas, hoje ferramentas fazem de forma automatizada e não precisa de nenhum ser humano fazendo aquilo. A Fabíola pontuou muito bem qual é o diferencial do profissional de relações governamentais hoje, institucionais, uma vez que nós temos ferramentas que sim substituem trabalhos que necessariamente são trabalhos manuais, né? Não são trabalhos de inteligência em si. Além disso, a área está amadurecendo, a área está se profissionalizando. Então, a cada dia que passa, é mais fácil definir o que a área faz. Eu acho que isso faz muito sentido. E se a gente consegue definir o que a área faz, a gente consegue definir o nosso escopo, a gente consegue também melhorar os processos internos dessa área. A partir disso, o que fica é como organizar esse novo raciocínio. Como pensar essa nova fase de uma maneira que a gente possa trabalhar ela de forma real. Bom, uma primeira coisa importante é que essa era de dados, esses dados que geram conhecimento, eles são parte de um pilar que já existia em relações governamentais antes. O que acontecia? Antes a gente tinha uma realidade em que ter contatos que gerassem relacionamentos e influência era o pilar e a base de relações governamentais e institucionais. Então, eu saber que parlamentar abordar, eu saber que membro do executivo abordar, eu saber com quem conversar, como conversar, era o essencial. Hoje a gente vive num mar de dados que geram conhecimento agregado, que geram estruturas históricas, que geram coisas que não são só argumentos para negociações, mas também são avaliações de atuação, como o Eduardo e a Fabíola pontuaram sobre quantos parlamentares abordamos no ano passado. Qual é o valor disso numa negociação e num posicionamento da área de relações institucionais e governamentais?
O que isso está gerando é uma nova geração que está entrando. E é uma geração complementar àquela realidade de pessoas que entravam em relações institucionais governamentais porque gostavam de política. Hoje nós temos vários perfis complementares entrando. A gente vê pessoas de ciência da computação se interessando. A gente vê pessoas da comunicação se interessando. Isso a gente já tinha, né? Na realidade, talvez seja a gênese de tudo. Mas como trabalhar essa complementaridade? E mais do que isso, se eu estou falando para vocês que o que era offline antes está se transformando digitalmente, infelizmente, essa transformação não é uma transformação una. Ela não vai se transformar uma única vez. Ela vai continuar se transformando. Então, o novo pensamento dessa área não pode ser um pensamento de vou aprender uma única vez como que a transformação digital acontece. Ela é uma transformação digital que, na realidade, acontece todos os dias. Em termos de inteligência, e aí entra a nossa expertise no IBPAD, a gente tem duas possibilidades de trabalhar dados para a RIG hoje. A primeira delas é uma forma exploratória de análise de dados, que é uma perspectiva de compreensão de cenários, que muitos de vocês chamam de análises conjunturais. Análises conjunturais é a forma de RIG falar que eu vou analisar tudo que der para analisar, basicamente. A gente vai falar de eleições, a gente vai falar de discurso, a gente vai falar de dor, a gente vai falar do que a gente conseguir no prazo que a gente tiver para gerar um produto conjuntural. Só que, por outro lado, a gente já está começando a mensurar essa atuação. O que é o valor que o meu trabalho, o meu esforço gera para o resultado final que o meu representado procura? Isso, obviamente, tem formas diferentes da gente mensurar, mas essa mensuração de atuação, ela antes era uma mensuração de esforço. Então, antes a gente falava, fiz tantas reuniões, mandei tantas cartas, conversei com tantos parlamentares. Isso era um sistema de BI, uma lógica de trabalho que era comum em várias áreas. Então, a gente estava falando e a gente falava isso sempre. Acontece que hoje, dentro de qualquer área de representação e de trabalho, essas inteligências de atuação, elas estão se transformando de esforço para inteligência de resultado. Então não basta mais eu falar que eu fiz tantas reuniões. Eu preciso apresentar alguma coisa. Eu preciso gerar valor real. E geralmente o valor tem a ver com o valor de negócio. Então se eu estou representando uma empresa, áreas de RIG internas de empresa trabalham com resultados em dinheiro, em orçamento. As nossas ações geraram uma economia de tantos milhões neste ano. Isso é mensuração de resultado. Mostrar valor ao longo de um processo longo de trabalho. Quantas vezes a gente já escutou, a gente já viveu, que eu não posso mensurar resultado porque às vezes o meu resultado demora 10 anos para acontecer. Modelos de atribuição resolvem isso. Porque se demora 10 anos para acontecer, coisas precisam acontecer no meio do caminho. E são essas coisas que acontecem no meio do caminho que são as atribuições que a gente vai dar. Um modelo muito claro é aprovar uma legislação não é só aprová-la. É conseguir alguns passos no meio do caminho. Então, aprovar uma legislação, na realidade, é conseguir uma apresentação de uma proposta. É conseguir uma relatoria favorável, é conseguir votos de parlamentares. Isso são etapas de um modelo de atribuição. Então, a gente pode sim mensurar resultado, mesmo no trabalho cotidiano, não falando de esforço. Eu não estou falando da quantidade de reuniões que eu fiz para isso aqui acontecer. Eu estou falando que isso aqui aconteceu. Eu não estou falando da quantidade de parlamentares que tem na minha base. Eu estou falando de quantos votos eu consegui. Essa é a diferença da mensuração de resultado para a mensuração de esforço. Obviamente, as mensurações de esforço são importantes, mas entendam elas como prestações de contas. Elas não são análise de dados para relações institucionais e governamentais. Esse movimento é um movimento que vem, é claro, do mercado privado e está entrando em novos sistemas e em relações governamentais. Então, a gente está falando da ponta da ponta. A aprovação de uma proposta de lei pode ser simples de desenhar. Mas se eu tiver que fazer um modelo de atribuição de uma política pública, a gente chora, né? Mas não chorem, dá para fazer. Com essas transformações específicas, surge essa pessoinha aqui. Esse tal desse cientista de dados, né? Que a gente não sabe o diabo que faz. E aí a gente vai lá, sai procurando, a gente contrata o programador aqui, o menino da estatística ali, a gente não sabe bem o que eles fazem, a gente deixa eles lá num canto, trabalhando.
A gente não sabe o que pode pedir para eles, a gente não sabe o que dá para entregar. Só que, na realidade, ciência de dados nada mais é do que uma confluência de várias áreas juntas. Então, o que é ciência de dados para a RIG? Ciência de dados é, sim, eu pegar o meu conhecimento da ciência política, e aí a gente está puxando para o nosso lado, porque IBPAD é praticamente só cientistas políticos aqui em Brasília, é a gente pegar a ciência política, é a gente sim pegar a estatística, é a gente fazer ciência de verdade. Então é eu não ter medo, não precisa ter medo, a gente consegue construir junto. É a gente entender que modelos construídos de uma forma balizada dão resultados mais confiáveis. Então, não é que a intuição e o trabalho acumulado de vocês vai acabar. É porque a gente pode mostrar padrões diferentes. A gente pode trabalhar de outras formas que auxiliem essa intuição e esse conhecimento agregado a construir resultados melhores. E, por fim, infelizmente, é a tecnologia. Então, se eu estou falando para vocês que a transformação digital muda todos os dias, eu preciso de alguém que entenda de tecnologia. Alguém entendeu aquele HTML aqui? Alguém quer levantar a mão? Deixa eu mandar para vocês, eu também não entendia de HTML. A gente vai ter uma conversa aqui agora. Eu não entendia de HTML. Até um dia que eu descobri que dava para a gente baixar coisas do site da Câmara sem saber programar. Dava para eu baixar por aquilo ali. Eu tenho obrigação como profissional de aprender isso. Porque isso faz parte da minha área. Quem vai abaixar? Eu tenho orçamento para contratar um cientista de dados, um programador, só para pegar esse XML aqui? Não tem, ninguém tem. Então, como que a gente vai trabalhar isso? A gente vai ficar dependente sempre dos outros? Isso não faz muito sentido. E agora a gente entra nessas análises reais de contexto. Quais são esses dados? É claro que pela realidade de disponibilidade de dados, a maior parte do cenário hoje gira em cima de dados legislativos. Se a gente está falando de montante, de esforço principalmente, eu acredito que se a gente fizer uma rodada aqui, talvez não vocês, porque muita gente levantou a mão na hora do dom. Mas a maior parte dos profissionais, pelo menos que eu conheço, trabalham exclusivamente com dados legislativos. Que a gente tem 3 dimensões ali, né? A gente tem atores, a gente tem discursos, que é conteúdo de produção de posicionamento, a gente tem propostas legislativas, a gente tem várias lógicas de interação de rede, então tem muita coisa para trabalhar. Mas quando a gente olha para outra disponibilidade de dados, a gente tem mais um mundo. Vamos pensar um pouco? Eu posso sempre agregar lógicas de trabalho de DOO com as minhas lógicas de dados legislativos. A lógica de política pública, ela não é isolada no Brasil. Movimentações acontecem conjunturalmente. Como a gente analisa isso? A gente ainda está separando nossas equipes? O executivo fica numa sala, o legislativo na outra? Como que eles conversam? Como que a gente trabalha a opinião de influenciadores? E aqui eu estou falando de influenciadores vários, desde as pesquisas no Congresso que vocês estão acostumados, até muitas vezes pesquisas com jornalistas, por que não? Eles são formadores de opinião. Por que não perguntar para jornalistas a opinião deles sobre determinados assuntos? Redes sociais está muito na moda, né? A gente no IBPAD faz muito trabalho com isso. Eu venho aqui falar um pouco mal também, mas é minha função. Redes sociais não resolvem tudo, tá? Não resolvem mesmo. A gente tem problemas de API, a gente tem problemas de disponibilidade de dados, a gente tem problemas de análises humanas que precisam ser feitas, que não podem ser automatizadas. Então, elas são muito sedutoras, mas elas não resolvem tudo. Bibliometria é uma doideira que a gente deu para fazer uns tempos atrás, mas é que é muito relevante. A gente tem, dentro das análises de ciência política e das análises de qualquer setor, construção dentro da academia sobre os assuntos que a gente trata. Então, a gente trata de determinada área de remédio. Tem alguém produzindo conteúdo sobre remédio. Conteúdo que vai virar, provavelmente, argumento de influenciadores. Como que são essas relações dentro da academia? Quem produz conteúdo? Onde está essa informação? Quem financia o conteúdo produzido? Quem são os especialistas da minha área? A gente consegue monitorar isso também. Eu digo um scrapzinho bonito que é feito, né? Ninguém faz nada na mão aqui. Nada disso a gente faz na mão.
E por último, como a gente usa análise de orçamento? Onde a gente acha orçamento? O orçamento hoje, potencialmente, são os dados que eu acho mais legais de trabalhar. Porque eles estão lá, disponíveis, para quem precisar, na hora que você precisar. Você não precisa ser programador, você não precisa codificar, eles vêm em planilhas organizadas pelas funções, subfunções, qualquer coisa que vocês precisarem de orçamento está lá. Quem está olhando as coisas de orçamento? Quem entra no Siga Brasil para dar uma olhada? Aí é sempre bom. Ainda, imprensa, não é só a opinião do jornalista. O que passa no editorial do jornal? O que é publicado? Qual é o posicionamento? Como que o meu setor e a minha área está sendo enquadrado? E a gente tem que entender tudo como processo, né? Política é muito cíclica. A gente está vivendo mais um ciclo, que já aconteceu um pouquinho antes, um pouquinho diferente agora. Mas muita coisa acontece de novo. Então, como a gente usa lógicas de análise da academia, porque a gente tem isso dentro das universidades, como que a gente importa isso para o nosso trabalho cotidiano? Minha próxima tela, depois do comentário dos robôs que caem, eu vou pedir desculpa, mas eu vou mostrar ela. Isso aqui é um mock-up. Olha só, isso, alguém consegue apagar a luz aqui na frente, porque a tela é preta, porque o Max gosta de preta, por isso que a tela não pode ser preta. Tá vendo? Não dá para ver nada. Isso é um mock-up, não tanto, né? Pelo amor de Deus, eles vão dormir. Isso é um mock-up de um dashboard do Dom, tá? Isso é um dashboard real-time, a gente consegue isso todos os dias, o dia todinho. Quando liberar a API, então aí vai ser um real-time bonzão. Então isso é só um mock-up, isso é um protótipo que a gente fez. O nome vai ser patenteado para o Max, não inventem disso, porque ele ficou muito feliz com esse nome. Qual é a análise que vocês precisam fazer de Dom? Qual é a seção de Dom que vocês precisam? O que vocês precisam recortar? Dá para fazer tudo automatizado. Quantas pessoas vocês têm trabalhando nisso hoje? Sabe que horas isso aqui fica pronto? 8 horas da manhã? Está no seu e-mail? Às vezes está, né? Às vezes não, mas às vezes está. Antes da tua equipe chegar no escritório, já tem um HTML no seu e-mail, com o recorte que você fez, e esse dashboard atualizado. E agora? Eu sou uma empresa de análise de dados. Qual que é o meu diferencial competitivo agora? A gente vai sair daqui querendo estudar um pouco, né? Lembre, isso é um mock-up. Vocês não vão olhar aqui e falar, meu Deus, eu quero ir. Calma. A gente tem filtros. A gente tem linhas temporais, a gente tem divisão por órgão, tá vendo? Tudo de forma automatizada. Só para deixar bem claro, isso aqui é feito só com inteligência humana, a gente não gasta nem dinheiro direito para fazer isso. Porque isso é um mock-up, o dia que a gente fizer um produto vai ficar bem bom. Qual que é a inteligência humana que vocês estão gerando? Onde vocês estão estudando? Qual é a parte da transformação digital na qual vocês vão fazer diferença nos produtos que vocês entregam? Isso aqui também está muito na moda. Vocês já viram essas redes aqui alguma vez? Isso aqui são tweets. Toda vez que eu interajo com alguém no Twitter, não sei se vocês têm Twitter, porque isso também não é uma coisa que todo mundo tem. Mas toda vez que eu interajo com alguém no Twitter, eu crio uma relação e essas relações podem ser plotadas numa rede como essa. Isso é uma rede de uma discussão política específica, na qual eu consigo diferenciar os posicionamentos políticos. Bonito, né? Isso também é um programa gratuito. É só aprender a fazer. Como a gente faz isso? De novo, o que o robô está fazendo, eu preciso de inteligência humana para aprender. O capital real é inteligência humana, não é o robô. E agora? E por último, para mostrar para vocês um protótipo de produto também, isso aqui é um dashboard do que a gente chama de persona. Então a gente fez uma análise da base de fãs de uma página específica e tentou entender o perfil de um tipo de usuário que interagia com essa página. Ah, o meu setor, o meu parlamentar, a minha página, a minha empresa está sofrendo problemas de interação. Que tipo de perfil você tem te seguindo? Isso dá para fazer também em redes sociais. Isso aqui foi uma análise que a gente soltou, eu soltei um artigo no LinkedIn dessa análise. Isso foi os discursos dos pré-candidatos no 11º ENAI da CNI. A gente fez uma transcrição automatizada dos áudios,
Então a gente botou um robozinho para escutar o áudio, ele escreveu o áudio para a gente modelou e fez uma análise fatorial do que eles falaram. E aí a gente consegue dividir por candidato. Quais candidatos que se aproximam mais do discurso, nesse evento específico, e quais se distanciam mais. E isso é o bebê do IBPAD. Agora a gente pode fazer análise de imagem também. E não é uma análise de imagem por cor, não, tá? É uma análise de imagem por características da imagem. Vocês entendem que a gente não está mais falando de ler nada na mão, de copiar e colar. A gente está falando de um outro nível de inteligência agora. Isso aqui é o Instagram. Eu vou dizer que é do Alckmin, mas eu não tenho certeza. Está no blog do IBPAD, tá? Presidenciáveis, Instagram. Vocês vão ter acesso lá. Então, o que a gente tem trabalhado, quais são as nossas dicas, a gente já mostrou, já assustou vocês, mas a intenção é inspirar. Não é que vocês saiam daqui desesperados. É que vocês saiam daqui com vontade de aprender, com novas perspectivas, entendendo a área de uma forma diferente. Eu vou dar 3 disclaimers, porque eu não poderia sair daqui sem falar mal de alguma coisa. Primeiro, chega de Ctrl+C, Ctrl+V, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que ano é hoje? Novamente, citando a Fabíola. Ctrl+C, Ctrl+V, o robô faz. Qual é o seu diferencial? Chega de Word, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo. Vocês estão fazendo base de dados em Word. Vocês fazem tabela em Word, pelo amor de Jesus. Ao mesmo tempo que é para acabar com o Word, não é para ficar enfeitando o Excel, tá? Aí você fica colorindo Excel, mesclando célula no Excel, aí acaba com a estrutura do negócio. E a gente está falando de Excel, a gente nem está falando de nada mais high-tech. Eu peço desculpas para quem nunca tinha me conhecido antes, mas eu sou reclamona. E por último, mídias sociais não são opinião pública. Meu Deus, olha só o que ela está falando. Mídias sociais não é opinião pública. Se vocês solicitarem para qualquer pessoa que fala de mídias sociais, que escreve artigos fantásticos sobre mídias sociais, pergunta para ver qual que é a proporção das mídias sociais que elas estão falando. Muitas vezes a gente tem relatórios que são 100%, 90% Twitter. Sabe quantos por cento brasileiros do Twitter? 3%. Do que a gente está falando? Aí eu fui corrigido numa aula, eu quero mandar um obrigado para a aluna que fez isso. Mas, professora, dentro dos jornalistas, todo mundo usa Twitter. Concordo 100%. Se vocês quiserem fazer uma análise de jornalistas, por favor, usem Twitter. Mas aí você não precisa fazer rede, né? Você só usa Twitter e está tudo bem. As pessoas podem estar nas redes sociais, mas onde eu estou procurando a opinião delas? Então, está na hora da gente inovar. Está na hora da gente olhar para frente. A gente não pode mais olhar para trás. A gente não pode mais copiar e colar. Só que isso não quer dizer que a gente vai olhar para frente de maneira irresponsável. A ciência política está há anos escrevendo sobre comportamento institucional, principalmente. De onde a gente está tirando a nossa capacidade analítica? Se o robô já está fazendo o que eu estou copiando e colando, qual que vai ser o meu diferencial depois? Como que eu vou analisar? Quais são os modelos que vocês conseguem lembrar de sentar lá na cadeira? Carinhas que eu vejo da ciência política. Mas, e aí é assim que eu me despeço também, porque eu acho que eu já extrapolei uns 20 minutos do meu tempo, tá tudo bem? Vocês não dormiram ainda na minha cara? Esse tipo de nova lógica de trabalho, que é uma lógica de não copiar e colar, porque vocês viram a quantidade de dados que a gente pode ter? Essa nova realidade exige uma criatividade analítica muito grande, porque o foco é responder perguntas, não é dar mais descrição de processo, né? Então eu não vou ficar falando o quanto andou numa comissão se eu posso responder a pergunta do que é mais importante, do que é a força, de onde vem a influência. Então, se eu preciso ter mais criatividade analítica, eu não posso estar, e não é uma reclamação para os modos tradicionais, mas eu não posso estar num ambiente que não é propício para isso. Não oprimam a criatividade de possíveis analistas de vocês. O IBPAD é um lugar diferente. É um lugar que
incentiva muito a criatividade analítica e a curiosidade dos profissionais que trabalham lá dentro. Soluções sensacionais já saíram de conversas muito informais. De vamos comer um bolo e discutir, porque a gente não acha nessa rede o que a gente precisa. Vamos tentar descobrir onde diabos está a resposta desse cliente. Incentivem respostas. Foquem em resultados. Chega de copia e cola, chega de Word e chega de só pensar em esforço. Muito obrigada por não terem dormido pelo tempo de vocês. Vamos abrir agora o espaço para perguntas. Eu de novo. Oi, oi. Como eu comentei antes, também sou da ciência política. E, além daquela questão das normas municipais, tem uma outra vertente da área de relações institucionais, que é a parte de trabalhar estados e municípios, e que nem sempre o carro-chefe é o legislativo, e sim trabalhar o executivo, prefeituras, secretarias e etc. E aí, estando numa empresa em que os resultados são mensurados e fazem diferença no financeiro, eu pergunto se vocês têm alguma vertente de trabalho sendo desenvolvido voltado para mensurar resultados com foco na atuação de RI no âmbito executivo. Vou dar um exemplo concreto. Dois. Um só. Suponhamos, a gente trabalhou no embargo para evitar o embargo de 4 cidades. Obras sendo realizadas em cidades e a RI evitou o embargo. E aí eu fui pesquisar. Falei, bom, como é que eu posso tirar o indicador disso? Para mensurar a ação de RI, que é uma ação bem subjetiva. Enquanto muitas pessoas acham que é tomar cafezinho, a gente sabe de todo o esforço que é fazer um trabalho. E aí eu fui procurar se alguém tinha os dados de quanto custava para a empresa um dia de obra parada. A empresa não tinha isso. Então, é um desafio muito grande. Esse desafio é meu, na minha área, que eu já estou mais de um ano pensando nisso. Criar índices de resolutividade. E aí, eu, por exemplo, estava até falando com a Fabiola antes de entrar. Por exemplo, a gente tem uma pista cheia de carro passando e a gente normalmente mensura quantas pessoas foram atropeladas. Mas a gente não consegue mensurar quantas pessoas deixaram de ser atropeladas por conta da ação de RI. E eu não consigo achar um resultado para isso, principalmente porque os dados que eu preciso dependem das outras áreas técnicas da empresa, da organização dessas áreas técnicas, e principalmente porque elas são muito subjetivas. Então, às vezes é uma reunião que você faz, uma conversa que você tem mostrando um aspecto legal que não foi observado pela municipalidade, que evita um gasto X com a empresa, coisas desse tipo. Então, eu realmente estou à procura disso, não sei aonde eu posso pesquisar, se eu posso ter que fazer um curso de valor agregado, e criar indicadores mesmo de resolutividade para RI, considerando que nós somos uma área subjetiva, basicamente. Eu sei que o legislativo é mais... A gente tem mais dados para trabalhar, e aí eu pergunto se vocês têm alguma linha nesse sentido. Então, eu acho que a sua questão está muito próxima de qualquer tipo de análise de performance que a gente trabalha em outras áreas que não RI. A sua dificuldade de não ter dados é muito comum em qualquer outra realidade, então você não tem na sua empresa, outros setores não têm outras empresas. Então eu acho que hoje... O BPAG não trabalha muito com linhas de trabalho, mas eu consigo imaginar coisas que podem ser feitas, mas para esse quórum que a gente tem aqui, eu acho que são 2 momentos assim, que a gente até mencionou. O primeiro deles é entender qual é o real modelo de atribuição que você tem para o seu resultado. Quais são as etapas que geram valor para o seu negócio, que tem direta relação com o seu trabalho. Porque nem tudo que você faz, nem tudo que acontece que tem um resultado positivo é um impacto do seu trabalho enquanto RI. E a gente sabe que esses modelos não param em pé, né? A gente começar a dizer, isso aconteceu porque influência indireta e não cola. Então, eu acho que a definição de um modelo de atribuição é interessante e tem várias técnicas estatísticas para a construção de KPIs que podem te ajudar nisso.
e aí KPIs realmente focados na performance da sua área. Claro que, até eu acho que o Eduardo mencionou muito, existe muita necessidade de alimentação de esforço da área. Então você não vai arrumar dados do nada que vão acontecer e você não vai precisar alimentar nada e registrar nada. Mas existe sim, eu acho que a construção de um modelo de atribuição que você consiga entender as reais etapas de sucesso que geram o resultado final que você precisa, e uma criação de indicadores, e aí tem várias técnicas estatísticas que podem te ajudar nisso, e metodologias específicas, mas que te deem o como aferir esse resultado em cada etapa. A gente podia ficar aqui muito falando disso, mas a gente vai entrar muito na área técnica da coisa. Exatamente, aí qualquer coisa manda um e-mail para o Vepad. Mais alguém? Também você que é colega, eu vou repetir pergunta aqui, desculpa. Jaqueline, acho que completamente por inspiração, sua apresentação, acho que até para um termo que o Eduardo também gosta de usar, a diferença do HellGov, meus contratos, minha vida, né? Minha agenda, minha vida, bom, muito bom. Do que é o futuro da profissão. Eu recentemente li um livro do Jonathan Haidt, que é The Righteous Mind. E aí, eu não sei se a provocação me corrija, se isso é consideração de vocês também, mas o Jonathan Haidt ele escreveu um livro que está redefinindo alguns conceitos de moral, que é uma antropologia da moral praticamente. Ele escreveu o livro porque ele queria desenvolver um discurso para os democratas que fosse mais apelativo para a população do que o dos republicanos. E ali no slide dos seus 3 ciclos, eu senti um pouco falta, lógico, eu ainda estou sob efeito do livro, claro. Mas dessa parte meio, como eu vou dizer, assim, que não é só ciência política pura, mas de construção da moral e como fala, nossos hábitos e nossos conceitos, nossas ideias em relação a isso. Como é que vocês pensam isso dentro do IDPAD? Então, e aí eu vou fazer de novo, puxar a espinha mais para o meu peixe, porque ciência política, ainda bem para mim, não é só institucionalismo. A linha comportamentalista da ciência política é muito forte. Aí eu sou dela, né? Obviamente, que eu vou falar que ela é sensacional, ela estuda a gente, ai meu Deus, como gente complexa. Mas a função dela é entender como pessoas se relacionam de forma geral com política, seja em forma de compreensão, seja em forma de relação direta, participação, enfim. A minha especialidade é comportamento eleitoral, mas como entender o ponto de contato entre pessoas e assimilação política. Essas discussões, por exemplo, de moral, do consumo, da lógica, da relação, da rejeição, não entram dentro do comportamentalismo. Então, nesse sentido, estava contemplado ali. Eu acho que isso, para a gente, é muito importante. Oi. A essência do IBPAD são cientistas políticos, alguns institucionalistas, mas boa parte comportamentalista. Então a gente estuda a gente antes de estudar grandes instituições. Pergunta? Vou ser rápida, prometo. Mas o que a Chara falou é o que a gente mais tem sofrido hoje no nosso trabalho. A gente já tenta fazer, a gente já faz um mensuramento de resultado quando a gente consegue mostrar que no final a gente aprova uma emenda e a gente economizou 200 milhões de reais para as nossas cooperativas de agricultores de tal tipo. A gente coloca isso no nosso relatório, mas se a gente não consegue saber quando é uma questão específica da cooperativa de peixe do estado X, e a gente não tem os dados do quanto isso representa para eles, aí a gente morre no nosso resultado. A gente sabe que é um resultado milionário, e a gente não consegue mensurar, porque a área técnica não passa esse dado pra gente. E aí a gente morre na praia, que nem você falou. Eu não sei quanto custa um dia da obra parada que eu consegui que ela não fosse. Então a gente aproveita o que a gente consegue, a gente faz uma mídia em cima disso, claro. E o resto a gente continua mensurando todo o esforço, porque no caso da área, no nosso caso é a empresa em si, né? É uma entidade de representação, o foco dela é fazer representação. Então você conseguindo ou não conseguindo chegar naquele resultado no final, você tem que estar fazendo isso o tempo inteiro. É para isso que a gente é pago, para estar lá, para fazer reunião, para conversar, para pedir, para solicitar. Então a gente sempre mede todos os indicadores de esforço e sempre que possível a gente coloca um de resultado, porque assim, gente, é impressionante. Quando você pega um de resultado, ele já é enorme. Então, assim, a gente consegue de vez em quando por ano. Ano passado, acho que a gente conseguiu
2, foi um do PAA, um do PLP100, dos cooperativos de crédito, talvez mais um outro, assim, foram 2. Um foi R$1 bilhão, o outro foram 430, sei lá, milhões, então 2 que a gente conseguiu de tudo que teve no ano, o restante são números de esforço que também impactam o pessoal que não está acostumado a ver, e 2 de resultado, então a gente já consegue muitos com essa parte, e é ruim, e a gente tem trabalhado muito isso com a nossa equipe técnica, que a gente precisa dos dados deles para terminar a nossa parte de análise de resultado, né? Não depende só da gente mesmo. A gente trabalha muito, no IPPAD a gente tem 2 cursos específicos de análise de dados, né? O Introdução, que é basicamente olhe só o mundo que existe lá fora, por favor, estude mais, e o Dados Aplicados, no qual a gente pega a base de dados mesmo e trabalha no Excel, e aí as pessoas abrem o Excel e elas não saem chorando e tá tudo bem. E na introdução e no dados, o que a gente trabalha muito é fontes de dado complementar. Então, por exemplo, tem setores da economia que em dados abertos, pela transparência do governo, a gente já consegue dados, assim, são dados secundários, não são dados coletados pela própria instituição, mas de qualquer forma pode ajudar. Então, enfim, a gente tem o IPEA Data, que tem umas bases de dados incríveis, econômicas principalmente, que ajudam bastante a fazer essas análises conjunturais. E aí pode ser uma solução, mas é isso, assim, você mostra um KPI de resultado que deu certo, olha só, principalmente dinheiro, né, olha quantos milhões eu economizei, e aí tudo vira flores, e aí, sempre, aí as pessoas vão querer te dar os dados depois, é sempre assim. Também vou... Já tá ligado. Então, a gente falou muito sobre substituição de robô pela nossa atividade, né? Eu queria fazer outra provocação, a substituição da nossa atividade pelas pessoas. Antigamente a representação política era direto, as nossas instituições eram as pontes dos representados para os parlamentares, para os tomadores de decisão. Hoje em dia, se antigamente a gente tinha dificuldade de falta de dados, hoje a gente tem excesso de dados e excesso de informações, né? De que forma... E aí, já levantando a bola para vocês, os dados podem ajudar a representação política nesse sentido, e as relações governamentais. Eu acho, e é muito legal você ter perguntado isso, porque eu acho que a gente passou uma época em que os representados conseguiam contato direto. Aí as instituições tomaram uma proporção gigantesca, e aí essa ponte já não era mais tão possível, e a gente criou um setor intermediador, que é a nossa área, que é a ponte de contato entre essa sociedade e as instituições. O que está acontecendo hoje é que a gente tem alguns canais de comunicação que permitem esse contato direto, né? Os bandidos comentários na página do deputado são comentários diretos. A compartilhamento de alguma coisa é um comentário direto. Porém, já está aí surgindo a gênese, a sementezinha de uma coisa chamada Digital Advocacy. E prepara, que está vindo. Que é um mix de estratégia de comunicação digital com como que a gente vai se posicionar agora. E a gente tem que aprender também. Isso é outro mundo, isso não é nem para hoje. Mas, assim, como trabalhar... assim, porque a gente quer ir dormir. Mas, assim, de novo, isso faz parte da transformação digital, sabe? Eu acho que é isso. A gente vai ter que focar no que é importante. Eu acho que, vamos começar de trás. É focar no que é importante. Tem 1 milhão de dados. Qual que é o dado relevante de verdade? Por isso que eu menciono modelo de atribuição. Porque eu acho que se você... eu quero pegar qualquer dado... Você vai poluir a análise, você não vai entender o que está acontecendo e você só vai entregar umas estatísticas, umas porcentagens aleatórias. Então, foco nos seus resultados. Depois, o que é transformação digital na área que você trabalha? Então, o que já está disponível, e aí vocês tiveram hoje um show aqui do que já está disponível. A iniciativa de vocês mostra que já existe um outro mundo, porque... E aí ficou claro para todo mundo, mas os inputs de bases diferentes dentro de um único aplicativo é um diferencial gigantesco que vocês têm. Vocês que trabalham no cotidiano repararam a quantidade de bases de dados diferentes que tem dentro do aplicativo da OCB. Então, assim, é isso. É como a gente organizar essa informação. A organização da informação, o robô não faz. Então, a organização da informação focada em resultado depende do profissional. E entender essas ondas de transformação de, agora a comunicação existe. Mas beleza, vai existir como? Quais são as limitações da ferramenta? O que quer dizer algoritmo de Facebook? Sabe, o que quer dizer entrega? O que quer dizer pixel? Quais são as terminologias da área? Como eu sei? Como eu entendo o que está sendo falado? Eu acho que aí tá a gente voltar na base e se perguntar o que é importante, sair dos nossos vícios cotidianos, né? De entrar no site da Câmara, ver como tramitou e tal. Tem várias outras coisas podem ser feitas também. E eu confesso que
isso é assim, uma das coisas que eu acho mais fascinantes na área, esse novo momento que a gente está vivendo, porque a gente já trabalha bastante tempo com redes sociais, né? Então, entender esse novo movimento é muito legal mesmo. Vocês aguentam só mais uma e a gente vai embora. Tudo bem. Mariada Umbelino. Deu, agora deu, né? Agora foi. Mariada Umbelino. A minha dúvida é mais, enfim, que um problema que eu enfrento no mestrado atualmente, e eu não sei como que vocês lidam com isso, que é a qualidade dos dados abertos do governo, assim. Uhum. E, enfim, a gente, quando vai acessar um dataset, vê que tem muitos dados faltantes, a informação não é completa na maioria das vezes. Enfim, quando você vai fazer sua raspagem lá, sempre dá algum problema, e como que o IBPAD lida com isso, assim? Posso responder? Eu vou deixar ele reclamar por uma questão de... Você quer responder? Responde. Abre o coração, espera. Responde com o microfone. Vamos gerar uma interação aqui. É por isso que a gente chama o Simbal e o Humberto aqui, para fazer evento, para falar para eles, olha, o trabalho de vocês é muito importante, a gente precisa muito deles, a gente já esteve lá na Câmara, liga para a turma da Câmara e se disponibiliza, olha, eu testo, eu mostro onde que está e a gente precisa, e aí eu comentei com o Ulisses, a gente precisa trazer, assim, mostrar para gestores e para servidores que estão querendo revolucionar um órgão de 200 anos, a quantidade de gente aqui que precisa dos dados deles. Assim, tem mais de, só dessa sala aqui, versus o que todo mundo está nessa rede aqui, tem mais de 300 pessoas consumindo e vivendo de Dow. Então, assim, eu acho que parte é a gente procurar diálogo com servidores que estão tentando fazer um trabalho e tem 12 pessoas. Esse é o absurdo, assim, um negócio extremamente importante e eles têm 12 pessoas. Então, não mostra como, assim, mostra uma parte de como o IBPAD tem tentado conversar. Assim, é inadmissível que eles tenham 12 servidores na tecnologia de um negócio que o mercado inteiro está ansiosamente e maluco e que vai virar de ponta cabeça o mercado. Eu disse isso para eles, vai virar de ponta cabeça o mercado quando eles disponibilizarem a API e o impacto que vai ter na gestão pública. Então, eu acho que, de certa forma, a gente conseguir ir lá e dialogar com eles e mostrar, olha, a gente ajuda, mas a gente precisa disso e a gente pode te ajudar como nesse processo? Vamos fazer um evento como esse, vamos dar voz, enfim. Opa, quase caí da escada. E só, assim, para complementar, até o senso crítico de esses dados não são bons, né? Como avaliar se os dados são bons ou não, isso é muito importante também. Não aceitem qualquer dado achando que é porque ele está disponível, que ele é... As pessoas botam umas bases que não fazem muito sentido online. Se vocês entrarem no dados.org, assim, que é uma iniciativa sensacional, tem umas bases estaduais que são, assim, antropologicamente curiosas, que as pessoas que construíram merecem um abraço. De novo, eles fazem o que eles podem, né? Às vezes eles estão lá no copia e cola, eles não conseguem, eles não têm recursos, eles não têm nada, eles fazem o que eles podem. Então a gente está realmente construindo, a gente está aqui para construir junto. Acho que é isso, assim, esse é o foco. Antes do Vitor encerrar oficialmente, o IBPAD gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. A gente é entusiasta ferrenho dessa área, pois cientistas políticos, pois analistas de dados, pois professores, pois acadêmicos, pois vários, pois. Estamos sempre de portas abertas, sejam muito bem-vindos a esse mundo para quem não estava antes, continuem perseverando para quem já está aqui há um tempo. E a gente vai mudar muita coisa, eu tenho certeza. E eu espero que a gente possa mudar muita coisa junto. Muito obrigada por terem vindo hoje. Obrigada mesmo. Bom, antes de terminar, além de ser o apresentador aqui, eu queria dar meu testemunho. Eu fui aluno das 2 primeiras turmas do IBPAD de dados para relações governamentais. É impressionante. Eu trabalho na área desde 2011, começando como estagiário. É impressionante a agilidade que você ganha na tratativa dos seus dados. Eu tive a oportunidade, uma coisa besta, depois para divulgar um dos cursos do IBPAD, eu tive a oportunidade de escrever um textinho para o blog deles. O tanto de gente que veio me falar,
poxa, mas isso facilitou muito a minha vida. Era só pegar um HTML para fazer um XML, perdão, tá vendo? Eu não sei tudo. Um XML para você pegar a composição de uma comissão. Só isso. Em 3 minutos você consegue fazer isso. E você não precisa ser o high-tech cientista de dados. Quando eles mostram tudo isso aqui, eu sei que assusta. Eu sei que dá um medo. Mas você vai aprendendo, facilita. Hoje eu consigo mexer com R. Hoje eu consigo pegar todos os projetos de um determinado ano em 3 minutos. Ah, um software estatístico, perdão. A partir de um software estatístico, eu consigo pegar todas as proposições de um determinado ano em 2, 3 minutos. O que antes eu, enquanto estagiário, demorava, não sei, 1 dia, 2 dias inteiros. Então, a questão é, perseverem, dói a cabeça, cansa, às vezes você bate no muro, às vezes você quer desistir daquele negócio, software chato, prefiro ir lá, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, mas continue. Além disso, eu acho que agora, como estudioso da área de interação com o governo, eu acho que é imprescindível a gente ter noções dessas ferramentas, justamente pelo que a Jaqueline estava falando. Para você saber o que demandar do governo. Para você saber como está demandando dados de qualidade para políticas públicas de qualidade. Eu acho que uma coisa que até o Galvão trabalha muito bem é qual vai ser a medida do lobby daqui a pouco. Vai ser como na União Europeia? Vai ser a partir de reuniões? Vai ser a partir de quanto dinheiro está sendo investido naquilo ali? A partir desses dados divulgados, a gente vai conseguir mensurar o que é o esforço e o que é a interação entre público e privado. Era isso que eu tinha para falar, só um testemunho. Obrigado, gente. Bom, o Rafael, que é responsável por toda a área de comercial do IBEPAD, ele pediu para fazer algumas coisinhas para vocês. Que ele vai enviar um formulário de avaliação do evento por e-mail e que, para quem tiver interesse, o Rafael vai entrar em contato com a amostra e alguns produtos que o IBEPAD pode oferecer para vocês, e se vocês estiverem interessados, e um feedback de como foi a palestra para vocês. Então, Rafael vai importunar vocês aí um pouquinho, mas nada demais. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês.